até. A fé vai onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olê, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olá. Boa noite, gente. Estamos aqui no 11º episódio do Papo de Fé e hoje vai ter muita novidade. Então, assim, primeira coisa, olha o botãozinho vermelho. Se tá vermelho ainda, aperta ele, se inscreve aqui, aumenta o nosso número de seguidores no nosso canal do YouTube, que ajuda a gente pra caramba. Eu vou falar um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Esse episódio tá muito especial. Tem um monte de coisa nova, já que vocês vão descobrir o que é. Mas ele tá muito especial porque ele vai te ajudar nas suas batalhas internas. Então, todo mundo tem aquela batalha interna que a gente não consegue conviver. Então, a gente tem diversas coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente sabe que a gente precisa passar por isso, que a gente precisa vencer. E esse episódio, ele vai ajudar vocês a isso. A única certeza que a gente tem na nossa vida é que a gente vai morrer um dia. E aí, será que na hora que chegar essa hora, a gente vai pensar assim, combater o bom combate? Esse é o pensamento do episódio de hoje. Mas, falei demais já. Então, agora eu vou apresentar a minha co-host querida, Sara. Olá! Boa noite, pessoal. Tô muito feliz aqui mais um episódio. E acho que uma das novidades, assim, que a gente trouxe hoje, vocês já estão me enxergando aqui nessa mesa, que ela tá um pouco mais cheia, né? Então, eu queria apresentar a nossa nova participante aqui do nosso podcast. Nossa, terceira co-host. Nossa, terceira co-host, que ela sempre ficava escondidinha, mas agora a gente trouxe ela para frente das câmeras. Seja muito bem-vinda, Maite. Obrigada, gente. Então é isso. Vou estar aqui com vocês agora, na frente das câmeras, né? Não atrás. E vai ser um prazer. Eu estou muito feliz de fazer parte desse nosso projeto, né? Do Grupo Ágape, que é o podcast. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o Cristiano, né? O Cristiano está sempre aqui com a gente nos grupos, sempre nos deu muita força e é para nós um exemplo de fé, Cristiano. Se apresente, por favor. Boa noite, né? Boa noite para você que acompanha. Que Deus já possa estar abençoando você da sua casa, né? Que você já possa colocar no coração de Deus aquilo que você deseja que Deus faça na sua vida na noite de hoje. Né? Como a Maite falou, meu nome é Cristiano. Eu sou casado, né, desde 2007. Tenho 2 filhas, uma que fez 14, outra vai fazer 6. E trabalho em Pouso Alegre, trabalho como analista de custos. Sou formado em administração, tenho pós em logística. E é uma alegria, né, estar aqui com vocês hoje, conversando, né, batendo esse papo. Né, um pouco nervoso, mas é uma alegria, né? Espero poder crescer e ajudar, né? Cada um de nós crescer um pouco da nossa fé. Bom, então vamos começar com música, né? Sempre bom, né? Uma musiquinha. Sempre bom começar com música. Vamos pedir então a vinda do Espírito Santo, como o Cristiano já disse. Que o Espírito Santo possa nos conduzir e conduzir a todos que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir, né? Vamos lá, Rafael. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma,
começou essa sua caminhada na igreja? Então, a primeira experiência foi em 1992. Né? A maioria não tinha nascido. Ai, já. Eu tinha, sim. Você não. Eu não. Então, foi dentro de um grupo de oração, né? Um grupo do Jovem Juc, naquela época. Eu lembro que o grupo era na capela até. E foi o meu primeiro encontro com Jesus, dia 8 de março de 1992. Nossa, né, que eu conheci. ele lembra a data. Gente, que vergonha que eu Eu não não sei lembro. data de nada, gente. Então, Foi bem marcante, né? Em 92 eu conheci o grupo de jovens. Na época eu era espírita e católico, né? Em determinado momento eu precisei escolher, porque eu penso assim, as pessoas viver duas fés, você acaba, né, traindo uma das fés. Então eu escolhi, né, a fé católica. E a experiência forte que eu tive foi em Pentecostes desse ano, de 92, na Casa de Oração em Furnas. Né? Tivemos um retiro de Pentecostes lá. E lá eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo e transformou toda a minha vida realmente. Né? Depois disso eu tive meus altos e baixos, nunca deixei a igreja. Né? Às vezes mais fervoroso, às vezes menos fervoroso, mas sempre caminhando na fé. E eu acredito que essa é a caminhada nossa, né? Eu penso que a gente ganha o céu não todo tempo fervoroso, mas nessa, né, no não desistir, né? No permanecer. Então, e eu tento hoje viver muito tudo que eu vivi, né? Eu tive muitas experiências fortes com Jesus. Então, para mim, é isso que eu tento levar. Né? Eu não tento pregar uma teoria, uma doutrina. Né? Eu tento pregar algo que Jesus fez na minha vida e faz na minha vida e faz sentido para mim. Né? E eu lembro que nesse mesmo ano teve, né? Eu tive uma experiência num domingo, no outro domingo eu já estava num congresso de Pentecostes lá no Morumbi. Nossa. Né? Padre Jonas, Padre Eduardo, Que legal. Padre Léo, né? Padre Olha Léo. só. Que esse povo tudo lá. Então, foi uma experiência muito forte para mim. Então, eu tive muitas experiências, né? Eu penso que Jesus foi muito delicado comigo pelo Espírito Santo, né? Fazendo com que eu vivesse tudo isso, né? Então, foi muito bonito o meu começo de caminhada, né? Daí a gente começa com aquele fervor todo. E um ano depois, eu já comecei na catequese, né? Graças ao Reginaldo, lá do Santo Antônio, Coxinha, que todo mundo conhece. Você é catequista há muitos anos, Foi, né, né? Cristiano? Então, foi em 93. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de De catequista. catequista. Que legal. Né? Às vezes, sempre um ano ou outro, às vezes sem dar a catequese, mas 30 anos nessa caminhada. Então, é a caminhada, né? Sempre trabalhando com jovens, na catequese, né? Sempre na crisma. Então eu tenho muito amor pela catequese, né? Eu tenho muito amor, tanto é que eu deixei o ano passado, esse ano eu já estou voltando, pelo amor que eu tenho por eles, né? Logo que eu casei também, já fiz retiro de casais, trabalho com pastoral familiar, né? Tenho um contato muito bom aqui em Cambuí com a pastoral familiar, em Bom Repouso, né? Vou para Bom Repouso 3, 4 vezes no ano, ajudar lá na pastoral familiar de lá. Então eu vejo que é as delicadezas de Deus, né, em não desistir de nós, né? Deus tinha tudo para ter desistido de mim no meio desse caminho, né? Em alguns momentos, né, de fraqueza, de desânimo, mas Deus fez fiel na minha vida. Então o que né, a caminhada minha é essa, né? De 92 para cá, tentando, né, em momentos com mais intensidade, outros momentos com menos intensidades, a viver, né, essas experiências com Jesus. Né, em relação ao TLC, né, eu fiz o terceiro TLC de Cambuí, eu não lembro o ano, eu lembro que quando eu fiz o TLC, a Flávia estava grávida da Bianca. A Bianca fez 14 anos. Nossa, Já faz Né, foi no tempo. dia de nascer a Bianca até. Que legal. Né? E eu lembro que depois do terceiro TLC, eu trabalhei em todos os TLCs, interno, externo, como chefe, subchefe, capela, até o 22º ou 24º, acho que é o 22º. E foi o último que eu fui chefe até, e depois eu acabei dando uma parada. Mas mais do que o TLC, o que eu tenho de bonito no movimento é o Grupo Ágape. Né? E, tipo, se eu não puder participar do retiro, do encontro TLC, mas se eu puder ajudar o Grupo Ágape, para mim é o importante.
E você ajuda muito. Né? Então, para mim é muito importante o grupo Ágape até pelo carisma, né? Porque precisa ter outros carismas na cidade, Sim. né? E isso é muito, muito bonito. Fui diretor espiritual do grupo Ágape por 2 anos e eu tenho um carinho muito grande, mais do que pelo próprio retiro, pelo grupo, sabe? Que é algo que é um fruto do movimento em Cambuí, né? Que Quase precisa que ser viu cuidado. nascer, né? E então são muitos anos aí, né, de caminhada. Muitas experiências, acho que você já passou, tanto aqui no Grupo Ágape, quanto dando catequese. Você celebra também, né, celebrante. E o que que te motiva, assim, a continuar evangelizando e levando o amor de Deus? Essa experiência, né? Uma experiência de um amor que sempre preenche o nosso coração, sabe? É um amor que nos cativa, é aquilo que São Paulo fala. Meu Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir, né? Por mais que a gente queira sair, às vezes desanima, né? Com tantas realidades, né? Algo nos puxa, né? Algo faz com que a gente é aquela paz inquieta, né? Jesus, ele dá a paz, mas não está a quietude, né? Então é essa inquietude de tentar levar para as pessoas e tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Sabe, eu penso muito nisso, né? A forma que eu tenho para ajudar, né? Porque eu não estou aqui simplesmente para pregar uma doutrina, né? Eu estou para pregar uma pessoa que pode transformar vidas, né? Que pode mudar. Eu vejo muito isso na catequese. Às vezes não é nem falar de Jesus, mas você se fazer presente na vida do jovem. Né? Eu lembro que nos encontros de catequese, vários dos encontros, a gente nunca consegue sair no horário, sempre fica um jovem para conversar, o outro jovem, ali você vê, né, que eles têm essa necessidade de ter alguém para escutar eles. E por que não escutar? Né? É algo tão simples que pode fazer a diferença. Sim. Né? Esses tempos eu estava na igreja, estava com um problema, né, de ansiedade, tudo estava, né, tava ruim, estava mal. Fui na igreja porque eu estava mal. E ali na igreja chegou uma pessoa mais mal que eu, e sentou do meu lado para Olha só. desabafar. Parece que Deus mostra, Pra né? mostrar Tem que não gente tá estava mal. Né? E aí você acaba ajudando a pessoa sem perceber, né? As pessoas né? Coisa simples, você sente, escuta. Às vezes você só escuta e não fala, né? E já serve, e né? a pessoa precisa disso. Eu acho que as pessoas hoje têm essa necessidade de ter alguém para escutar. Sim. Sim. Né? Então é uma forma de estar presente com eles, de tentar entender eles, né? Sem nenhum preconceito, sem nenhum fundamentalismo religioso. Eu penso que Deus age na cultura da pessoa. Eu tenho que falar do amor de Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Né? A gente vê muitas vezes muito preconceito. Assim, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. E você olha para a pessoa de Jesus, não foi dessa forma. Né? Jesus amava a pessoa. E a partir dessa experiência, a pessoa pensava se ela queria mudar ou não. Então eu penso que a missão do cristão é isso. Não levantar o dedo, não julgar, não querer... Né, ser um juiz, né? Eu não estou aqui para ser juiz, eu não sou a quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? Ninguém aqui é. Então, eu penso que numa palavra, no escutar, você consegue fazer a diferença na vida da pessoa e ela define depois o que ela vai fazer, né? Então, isso não é um problema meu, não é um papel A sua meu. parte você fez. A minha parte eu fiz. Ô, Cristiano, e você comentou que você era espírita e em algum momento você decidiu que você ficaria sendo católico. O que te fez fazer essa escolha pelo catolicismo? Essa experiência com o Espírito Santo, que foi muito forte, sabe? E foi algo que mexeu comigo. Eu vi que não dava mais para viver duas coisas, porque na realidade eu era espírita católico, né? Eu ia na missa, depois eu ia para o centro, né? E isso, né? Porque eu desde criança vivi isso. Né, em determinado momento, nessa experiência que eu tive, principalmente no dia de Pentecostes, algo foi muito forte na minha vida. Né? E eu decidi escolher algo, né? Escolher uma religião para mim. Eu precisava escolher, não dava para viver as duas coisas. Ou eu deixava a fé católica e me dedicaria totalmente ao Espiritismo, ou deixaria o Espiritismo e me dedicaria à fé católica. Né? Por respeito a essas religiões. Sim. Né? Não é que é certo, é errado, eu acho que a gente tem que respeitar. Né? Então, e essa experiência foi tão grande que fez com que eu escolhesse ser católico.
né? E é algo que eu amo, né? A Igreja Católica é muito rica. Eu penso muito, não tem como uma pessoa conhecer a fé católica e deixar de ser E católica. não se apaixonar, E né? não se apaixonar, porque é muito profundo, é muito, né, muito apaixonante a fé nossa. Eu não falo, né, padre, coordenador, cada um de nós temos os nossos defeitos. Mas se você for ver a essência da fé, supera tudo isso. Sim. Né? Supera o defeito do padre, supera o defeito do coordenador, de quem está na frente. Né? A pessoa de Jesus dentro da fé católica, ela é muito além, né, do que qualquer realidade carnal, né, humana que existe dentro da igreja. Então, o que levou eu a escolher foi isso, foi essa experiência mesmo, sabe, de falar, não, hoje eu quero seguir essa fé que é a fé que me fará bem. Talvez não faça para aquela outra pessoa, mas para mim é a fé que me faz, né, que me faz crescer, que me ajuda, né, que me sustenta. Vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Porque nós temos uma coisa muito legal aqui. Novidade. O chefe, ele inventou uma coisa nova aqui. Se o chefe da gente inventa cada Oh, meu Deus, maravilhoso. não tô falando perto do microfone. O chefe é bravo. Seguinte, nós temos aqui uma caixa misteriosa. Eu fico chacoalhando? Não pode. Mas é uma caixa misteriosa. O que vocês acham que é essa caixa misteriosa, gente? Meu chefe não liberou, mas eu vou fazer por minha conta, eu não tô nem aí. Comenta Vai ser aqui no demitido. canal. Dá pra comentar agora, chefe? Eu vou ser Dá demitida, pra porque eu já fui comentar. substituída, então eu acho que eu já tô cumprindo aviso, entendeu? Cumprindo aviso. Comenta aqui no nosso canal no YouTube. O que você acha que tem aqui dentro? Que A será? primeira pessoa que acertar vai ganhar uma caneca maravilhosa. Nossa! Todo mundo que tem essa caneca e eu estou por liberalidade aqui. Se meu chefe me demitir, demitiu. Se eu não aparecer nos próximos, você sabe que é por isso. Quero ver se alguém acerta. O que vocês acham que tem aqui dentro? Por que vocês acham que tem uma caixa misteriosa? E o que vocês acham que tem? Então, assim, no final do podcast a gente vai contar. A primeira pessoa que acertar, se acertar, porque é difícil. É, vai ser difícil. Realmente é um Eu acho que ninguém vai mistério. acertar. Quem acertar ganha uma caneca do podcast. Pode até escolher a cor, olha só. Você vai dar uma Gosto dica? mesmo. Não. Não pode Não dar sou dica. difícil, não vou dar Não vai dica. ter dica. A dica é o episódio. Assiste o episódio inteiro que você vai Ah, conseguir. já é uma falar. dica, hein? É, Uma ela dica, é ficou marqueteira, uma dica gente. boa. Vamos continuar, nosso tempo que já interrompi o suficiente. Maitê, segue pra gente, por favor. Vamos lá, então. A Mila fez uma introdução ali no começo, né, pra gente, sobre o nosso tema de hoje. Então, pra gente entrar mesmo nesse tema, né, de combater o bom combate, a gente vai aqui para a nossa passagem bíblica, que está em 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Rogo a você, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e por seu reino. Proclame a palavra, insista no tempo oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando e aconselhando com toda paciência e doutrina. Pois vai chegar o tempo em que não se suportará mais a doutrina. Pelo contrário, com a comichão de ouvir alguma coisa, os homens se rodearão de mestres a seu bel prazer. Desviarão seus ouvidos da verdade e os orientarão para as fábulas. Quanto a você, seja sóbrio em tudo. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um anunciador do Evangelho. Realize plenamente o seu ministério. Quanto a mim, meu sangue está para ser derramado em libação. E chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha corrida, conservei a fé. Agora me resta a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me entregará naquele dia, e não somente para mim, mas para todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. O que mais chama atenção pra você nessa passagem, Cristiano? Conta pra gente. Olhando essa passagem, uma coisa que chamou muita atenção minha foi o versículo 2, que fala assim: insista no tempo oportuno e inoportuno. Né? Para combater o bom combate, para ganhar a coroa, para conservar a fé, a gente tem que ser essa insistência. Né? A insistência é o segredo. Né? Existem tempos na vida nossa que são tempos bons e tempos não tão bons. Né? Então a gente precisa insistir. Né? A vida é um grande presente de Deus. E você precisa insistir com ela. Né? Insistir com tudo aquilo que Deus faz nela e a presença dele no nós. E aqui termina assim: mas
mas para todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Então, o que nos move dentro da nossa fé, ou dentro da nossa família, na vida do trabalho, qualquer área da vida, é o amor que nós colocamos. Porque senão se torna insuportável. Né? Se você não colocar amor, você não, né? A família, né? Se torna insuportável, vamos dizer assim. Né? A vida de igreja se torna insuportável. O que nos sustenta na nossa relação, na sociedade, em tudo que a gente faz, é esse amor. Nem sempre dá para amar, mas a gente tem que ser insistente nisso. Né? Tem dia que você está bem e você quer abraçar todo mundo. Tem dia que você quer sair dando tapa em todo mundo. Mas aí você tem que, né, insistir nessa paciência que fala aqui. No tempo oportuno e No tempo inoportuno, né? você tem que ter essa paciência, né? Você tem que insistir nessa paciência. Porque aí a vida começa a fazer sentido. Né? Porque é muito triste as pessoas que vivem só por obrigação. Né? Que alguém combate vivendo tudo por obrigação. Né? Hoje mesmo nós estamos aqui, né? Todo o trabalho que deu para montar o cenário, tudo. Se não for por amor, né? Vocês não vão fazer isso no mês que vem. Né? Porque vocês vão falar, né? Então eu penso que o amor que nós colocamos naquilo que fazemos faz a diferença. Tem dia que você não quer fazer, mas se você fizer por amor, faz sentido. Né? Se você fizer por fazer, seja até mesmo uma leitura na missa, algo simples, se você não coloca amor naquilo, se torna uma obrigação, se torna né, um cargo e se torna pesado. Né? Então, o que faz com que eu pense que o bom combate, né? Combati o bom combate, terminei minha corrida, conservei a fé. A gente vê que tudo que Paulo fez foi por amor. Né? E Paulo não foi fácil, né? Ele apanhou, ele foi apedrejado, ele levou chicotada, ele foi expulso. E ele continuou firme, porque ele viveu esse amor na vida dele. Sim. Né? Porque o desejo dele de mostrar Jesus era maior que o chicote que batia nas costas dele. Né? Então, fez com que ele chegasse nesse ponto da vida dele com o coração, né? Tipo assim, preenchido. Tranquilo. Né? Né? Tranquilo, em paz. Né? Cumprir meu papel. Tem um padre até que fala que a paz do cristão não é branca, né? A gente tem o símbolo da paz branca, tem um padre que fala que a paz do cristão é vermelha, né? Vermelha dos mártires, vermelha das tribulações, das lutas que nós enfrentamos. Porque é essa paz que faz com que a gente fique com o coração inquieto e queira continuar. Né? E queira continuar. Temos tudo, né? Deus, né? Jesus, quando fizemos a nossa experiência com ele, não colocou uma arma na cabeça nossa, falou, Mila, você tem que estar aqui hoje. Exatamente. Né? Você saiu da sua casa porque você quis. Né? Só que esse sair da sua casa teve algo que fez com que o seu coração desejasse estar aqui. E isso é o amor. Né? O amor pelo grande amor que é Deus. Então eu penso, uma das, né, a que mais me toca é isso, insista no tempo oportuno e inoportuno. Né? A gente não pode desistir. Né? Até mesmo na vida, às vezes as pessoas estão desanimadas, passando por um momento de dificuldade, e não desista, que o momento passa. Né? O momento passa. Então a gente tem que ser fiel, né? Tem que ver essa insistência. E enquanto a gente estava preparando, né, o roteiro para esse episódio, o Lucas comentou que ele assistiu um podcast que falava, vou até ler aqui o que a gente colocou, dizia assim, o Senhor quis que tivesse um momento em que um homem precisasse escolher por Deus. Ele queria e quer ser escolhido, por isso o homem precisa lutar. Se você não luta por nada, você não ama nada. E aí a gente fez essa ligação com o livre-arbítrio, né? A partir do momento que Deus nos dá o livre-arbítrio, ele nos deixa livre para escolher, né? Satanás, ele entrou quando a gente pensa sobre o paraíso, né? Que Satanás convenceu Eva, Deus permitiu que ele entrasse, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu queria que você fizesse essa relação do mal, de escolher o mal com o livre-arbítrio. Para a gente entender o livre-arbítrio, eu vou começar a falar, daí vocês cortam aí na hora que tiver. Porque eu tento não é resumir o máximo possível. Né? O que é o livre-arbítrio? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá para antes do tempo, para quando existia somente Deus. Né? Deus se basta por ele mesmo. Deus não precisa de ninguém mais para se bastar. E por que Deus se basta por si só? Porque ele é trindade. Né? Deus não é solitário.
né? É Deus, o Filho, o Deus Pai, né? O Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus que ama o Filho, que é a sabedoria dele, que é a palavra encarnada, e o Espírito Santo, que é esse amor. E né, antes de existir o tempo, sempre, né, aconteceu dessa forma. Deus amava o Filho e o Espírito Santo ali. Deus se pastava nessa, né, nessa realidade. Só que em determinado momento, Deus quis dar algo especial para o Filho. Mas o Filho pensou, mas só o Senhor me basta. Ele falou, não, eu quero dar algo especial. E esse algo especial é a criação. A criação, segundo São Tomás de Aquino, como que surgiu o pai que ama o filho e deseja dar algo para esse filho, para a glória do filho, para ele ser glorificado. E olhando para o filho, ele faz a criação através do Espírito Santo. Então, tudo que existe hoje, Deus criou olhando para o filho. Né? O filho é o molde, é o protótipo. E, por exemplo, o Diego, qual que é a comida que ele mais gosta? Peguei agora. Agora, ó, o Diego gosta de carne moída com quiabo. Mas o que você faz? Essa? Não, eu não sei fazer quiabo. Mas qual a comida que você faz que ele mais gosta? Acho que pode ser lasanha. Lasanha. Quando você faz a lasanha, sabendo que o Diego gosta de lasanha, você pensa em quem? Nele, Você claro. pensa nele, né? Porque você ama ele. Sim. Né? Então, quando você faz essa lasanha pro Diego, você está pensando não em você está pensando no Diego, Uhum. em fazer o Diego feliz. Foi a forma, né, usando uma linguagem bem pobre, foi a forma que Deus usou para fazer a criação. Ele olhava para Jesus e foi criando tudo. Só que em Jesus existe um atributo que era muito importante, que era o livre-arbítrio. Jesus era livre. E olhando para Jesus, ele quis que as criaturas também fossem livres. Né? E ele cria tudo, inclusive os anjos. Né? Primeiro ele cria os anjos, depois ele cria o ser humano. E entre esses anjos, né, existe o livre-arbítrio também. Os anjos tinham o direito, né, tinha esse dom, vamos dizer assim, da liberdade. Uhum. Em determinado momento, um dos anjos quis ser como Deus. E o que é esse quis ser como Deus? Ele quis se bastar por ele só. Só que ele esqueceu que Deus, para se bastar por si só, ele é trindade, o anjo é sozinho. E ele convenceu uma miríade de anjos a seguir essa mesma ideia, né? De se bastar por si só, de ser como Deus. Esse foi o grande pecado de Satanás, do demônio, né? De o nome que vocês quiserem. Mas esse foi o grande erro deles. Porque ele quis ser como Deus, se bastar por si só. Ele achou, eu não preciso de Deus. E nisso acontece aquilo que nós, de uma forma muito bonita, poética, na Bíblia conta, a guerra no céu. Mas o que foi a guerra no céu? Né? Os anjos são espíritos puros. Né? Não houve espada, tiro, não teve nada disso. Simplesmente São Miguel levantou e falou, quem é como Deus? E nisso os anjos percebem que ninguém pode ser como Deus. E aí há a queda dos anjos. Né? São Miguel não tirou espada, não brigou, porque, né, às vezes a gente acha que os anjos foram lá brigar com Deus, teve guerra. Não teve, porque Deus né, não tinha como acontecer isso. Né? Então São Miguel fala, quem é como Deus? Quando esses anjos percebem que eles não são como, que eles não poderiam ser como Deus, acontece a queda deles. E eles caem. Né? Eles caem, que é o que a gente chama de demônio hoje. No céu existe 9 tronos, 9 hierarquias de anjos. E das 9 hierarquias, houve a queda. Porque o anjo foi criado para a glória do Filho, do Pai e do Espírito Santo. E o que é essa queda? Por exemplo, né, tem um anjo lá que toca a harpa no céu. Ele foi criado para tocar a harpa. Se ele falar, eu não quero mais tocar a harpa, ele cai. Uhum. Né, porque ele foge da realidade pela qual ele foi criado. Uhum. E qual que é a diferença dele para nós? Eles têm todo o conhecimento já, nós não temos, nós estamos no processo. Então, por isso que eles não podem voltar atrás. Eles não podem se arrepender. Primeiro que eles não querem, eles quiseram ser independente de Deus porque eles quiseram, eles tinham toda a consciência, eles sabiam quem era Deus. Né, tem um santo, um padre da igreja, né, no começo da igreja, que diz assim, por que nós não podemos ver Deus?
Porque se a Maitê vê Deus, a Mila vê Deus, a Sara. vê Deus, Deus a beleza de Deus é tão grande que a gente vai perder o livre-arbítrio, porque a gente vai querer ficar com ele. É demais pra É demais gente. para a gente. Então Deus tiraria o livre-arbítrio, só que os anjos já viviam essa contemplação. Então eles fazem essa escolha. E para eles também não tem tempo, então não tem como eles voltar no passado, presente. A escolha deles é hoje. Então, esse livre-arbítrio que fez com que o demônio caísse no céu foi isso. Ele queria viver sem Deus. Né? Ele queria viver na independência, né? E cai. E nessa queda, ele tenta levar a humanidade junto. Né? O que ele fez com que Adão e Eva pecassem? Ele chega, né, no paraíso e fala para ele, é a forma que ele usa até hoje para nos tentar. Né? Ele fala, se é verdade que vocês não podem comer nenhuma árvore do paraíso, a Eva fala, não, a gente só não pode comer daquela árvore. Ou seja, ele fecha os olhos de Eva só para aquela árvore. Que não pode. Né? Faz com que Eva esqueça tudo o resto do paraíso e fique focado naquilo que ela não podia. E daí ele fala para ela, né? Se você comer, você vai ser conhecimento do bem e do mal, você não vai precisar mais de Deus, você vai ser como Deus. E ele faz com que Eva caia no mesmo pecado que ele caiu, né? Que ele desejou. Então, é isso que faz com que a tentação aconteça na vida nossa. Né? É esse desejo dele, com que os homens caiam no mesmo desejo dele. Convencer o homem que eles também não precisam de Deus. E é interessante que o demônio não ama nada, né? Satanás não ama nada. A única coisa que a gente poderia dizer que é amor, que não é amor, né? Não tem outro termo, só para a gente entender. A única coisa que eles amam é a escolha que eles fizeram de não ser de Deus, de ser sem Deus. E isso é o grande inferno do demônio. Porque Deus continua amando o demônio. Sim. Porque Deus é amor. Sim. Né? E eles não querem ser amados. Né? Então, quando a gente fala de inferno, de um lado mais teológico, o grande fogo do inferno, podemos dizer que é o amor de Deus. Porque Deus ama eles e eles não querem viver esse amor. Né? E eles querem que as pessoas vivem isso. Né? Hoje a gente percebe um mundo que não quer viver mais o amor de Deus, que não acredita mais nesse amor. Né? Porque está fazendo a mesma escolha que Satanás fez no livre-arbítrio dele. E Deus não pode impedir. Né? Deus não pode impedir. Eu fico pensando assim, a grande dor no coração de Deus é quando alguém escolhe viver dessa forma e acaba indo para o inferno, porque Deus vai continuar amando aquela pessoa no inferno. Só que ela escolheu não viver esse amor. Né? E Deus vai amar ela por toda a eternidade, e a partir do momento que ela morre, por toda a eternidade ela vai estar negando esse amor. Então isso é o inferno em si. Né? Então, e isso acontece pelo livre-arbítrio. Né? Deus podia forçar cada um de nós a amar Ele, né? Que Ele é todo poderoso. Sim. Mas aí ele negaria essa condição que ele viu em Jesus da liberdade. Né? Nós temos a liberdade de escolha. Né? Os demônios tiveram a liberdade de escolha. Então, a gente tem que viver muito isso. Né? A gente tem que ter muito essa consciência que a gente fala do combate. Aqui eu nem sei se eu vou pular alguma pergunta, mas a gente já emenda. Pode mandar, né? próximo. O que a gente percebe da tentação hoje é que o demônio usa algumas formas para atacar o ser humano, mas a maior é a tentação. Porque, tipo assim, a possessão, a última possessão da igreja, se eu não me engano, foi em 1970. Né? A gente vê uns shows aí de televisão que parece que o demônio toda hora tá... E não é dessa forma. Né? Porque não é atrativo para ele agir dessa forma. Porque ele não está ali para fazer show, fazer marketing, fazer espetáculo. Ele está ali para fazer com que os homens façam a escolha que ele fez. E como que ele faz isso? Através da tentação. Ele vê a nossa fraqueza, ele não consegue ver o que a gente está pensando. Porque isso é só Deus que consegue. Né? Mas ele vê a pessoa triste, ele consegue, por ele ser um anjo, supor o que está levando aquela pessoa a ser triste. E começa a jogar, fazer com que a pessoa deixe de olhar tudo e comece a focar na tristeza dela. Né? Por exemplo, a pessoa que termina com o namorado, está triste.
Ele tira todas as possibilidades de outros namorados que podem vir, faz com que ela foque naquele que naquele. deu errado e sofra por aquilo até o momento que cai numa depressão, né? Então, é o que ele consegue fazer. O poder dele se limita a isso. Porque nós temos 3 inimigos que nós combatemos. O menos perigoso é o demônio. O inimigo é o demônio, né? Satanás, o mal, assim, né? O demônio, o mundo e nós mesmos. E a gente cai no mundo e nós mesmos. E o demônio só joga tentação nessas duas coisas. Sim. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a pessoa que tem a gula, né? A pessoa que tem o pecado da gula, por exemplo. A pessoa está satisfeita, o que ele faz? Ele faz com que ele comece a olhar um punhado de coisa gostosa e querer comer mais. A tentação. Mas ele nunca vai ter o poder de fazer com que você vá lá e coma. Porque é a liberdade. Nem Deus pode fazer isso. Nossa. Então, é Uma dessa aula. forma que acontece a tentação na vida nossa. É aquilo que aconteceu com Jesus. Né? Jesus, depois do batismo, ele foi jogado no deserto para ser tentado. E ali, o que tem? Em determinado momento, ele tem fome. O que o demônio usa? Transforma isso em pão. Por quê? Porque Jesus, como ser humano, estava sensível à fome. Então, ele fecha tudo e tenta tentar Jesus na fome, né? No poder e no prazer. Então, é a forma que ele usa. Né? A gente tem que... Tanto é que, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala, né? Livrai-nos do mal, porque do mal a gente precisa ser livre. E não nos deixeis cair em tentação, porque a tentação vai fazer parte da vida nossa. Mas, né, a gente tem que ter esses cuidados, né? Porque às vezes a pessoa fala, é tudo do demônio, é tudo... E não é, muitas coisas somos nós mesmos, né? E aquilo que a gente aceita no mundo em torno de nós que nos machuca, né? Porque o pecado, né? O pecado sempre nos machuca. Então, é essa aceitação, né? De deixar ser tentado. Mas, tanto é que as cartas apostólicas falam, né? Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Né? São Pedro, isso São Tiago fala, e São Pedro fala assim, o demônio é um cão acorrentado, se você não chegar perto, ele não pode fazer nada. Mas se você chegar perto, ele vai olhar aquilo que ele pode te tentar e usar aquilo contra você. Mas ele vai soprar no seu ouvido, né? Nunca que ele vai poder entrar, porque a gente é sacrário, é templo vivo do Espírito Santo. Até na escolha é possessão totalmente mesmo, nossa, né? né? A possessão não é ele entrar no corpo da pessoa, ele está ali levando toda a influência para aquela pessoa, mas não é da pessoa, né? Ele não entrou ali, ele não consegue isso. E ele não consegue também, tipo assim, obrigar você a fazer alguma coisa. Né? É muito bonito isso. Nossa, tô aqui. A gente é sacrário, né? A gente é sacrário, ele não pode entrar dentro de nós. Nós somos de Deus, né? E para uma pessoa cair numa possessão também, a pessoa tem que estar muito longe de Deus. Né? Muito sem oração, sem sacramentos, sem... Na tentação, não, né? Mas na possessão. Na possessão sim. mesmo. E hoje, graças a Deus, a gente tem a psicologia, né? Muitas das coisas que a gente vê hoje é a psicologia, né? A psicologia explica. Né, eu fiz um curso sobre combate espiritual em 98 com o Panucci, né? O Panucci ele trabalhava né, com cura interior e libertação. Né, e a gente foi rezar numa casa ali na Água Branca. E chegamos ali, o povo já começou a arrepiar tudo e tal. Né, e chegamos na sala, o homem já caiu, já começou a estribuchar no chão, tal. E eu fui usar as técnicas que a gente aprendeu no curso, que eu não vou ensinar aqui para ninguém tentar fazer isso em casa. Né? E eu percebi que não era nada de mal. Né? O homem estava com problema psicológico. Sim. Né? Daí eu acalmei ele, a gente sentou, a mulher tinha abandonado ele, estava passando com N problemas na vida dele. E ele estava precisando mais de um psicólogo, né, do que... Né, claro, que a psicologia com a oração tudo ajuda, né? Mas ele precisava de um psicólogo, não... Né, as pessoas já achavam que ia fazer uma oração de libertação para ele. E não era isso. Então, a gente tem que ter esse discernimento. E você teve algum combate na sua vida, assim, que você sentiu que você estava combatendo, que você pode compartilhar com a gente? Eu tive vários combates, né, na minha vida... nesse sentido de desânimo, né? O maior combate, um dos maiores combates foi quando meu pai faleceu, né? Porque eu tinha certeza que Deus podia curar o meu pai, que Deus podia
para curar o meu pai do câncer dele, né? E todo mundo rezando, as pessoas fazendo correntes de oração na frente do Santíssimo. E eu tinha muito essa certeza, Deus não pode curar e vai curar o meu pai. Só que Eu ele não lembro. curou. Te interrompendo um pouquinho, eu lembro num TLC que você foi dar papo logo depois que seu pai faleceu, e você falava isso. Eu tinha fé, eu sabia que a minha fé podia curar o meu pai. Você tinha essa fé, né? Sim. E ele não curou, né? Foi um não de Deus. Eu acho que muito dos combates nossos é dos nãos, porque a gente não gosta de ouvir não. Não. A gente não sabe ouvir, não. Não sabe ouvir A não. gente ainda está aprendendo. Tá aprendendo. E quando é de Deus que você sabe que ele pode tudo, É uma é decepção, uma parece, decepção né? muito grande. Né? Então, e eu já tinha visto nesses congressos, eu já vi pessoas saindo de cadeira de roda, andando, pessoas enxergando, eu já tinha visto milagres Acontecendo na sua cara ali, né? na minha cara. Teve uma vez que eu estava num grupo de oração do asilo e Deus colocou que estava curando uma pessoa com um câncer de seios. E eu proclamei, né? Nesse momento Deus está tocando no seio de uma pessoa que está curando. E fui embora, né? Problema de Deus a partir daí. E tempos depois a pessoa foi lá com o testemunho Te falando contar. que tinha Legal. curado. Então Deus já tinha me usado para curar alguém, né? E então eu tinha muita fé que Deus ia curar o meu pai. E ele não curou. Né? O que me machucou no meu pai não foi nem ele, meu pai ter morrido, mas a forma que ele morreu, né? A forma que o câncer destruiu o meu pai, né? E eu caí numa crise de fé muito grande, sabe? Eu caí numa crise que eu ia na psicóloga e a psicóloga era mãe de uma catequizana minha. E ela falava, mas isso, ela brigava comigo, cadê a fé sua? E foi incrível que foi a época que Deus mais me chamou para missão. Olha só. Eu tinha missão a semana inteira, né? E eu tinha que falar desse amor, porque e eu falava do amor de Deus, chegava em casa, eu brigava com Deus. Eu acho que nesse TLC que eu tô lembrando, acho que você estava ainda nessa Nessa crise aí. E foi uma palestra foram muito forte pra gente. Foram 6 meses de crise, Sim. né? De crise forte, de chegar a falar do amor de Deus, né? Nos encontros, celebrações, catequese, tudo. E chegava em casa e brigava com Deus. Então, é um momento que Deus foi curando, foi tendo paciência. E eu aprendi muito que nesses momentos de combate espiritual, de crises de fé que a gente tem, né? Hoje eu tenho isso muito claro para mim. É uma criança birrenta. Eu também Né? tenho isso claro, depois que eu tive filho. Né? Você tá ali Fica balançando, claro pra gente. né? A criança arranha você. Mas você continua amando. E você continua balançando. Né? Eu vejo muito essa cara de Deus, sabe? E Deus foi cuidando, né? E esse processo, tudo. Mas foi um momento bem complicado da minha vida. Né? De provação, de combate, E não foi de uma hora pra outra permanecer. que você venceu isso, né? Não, isso que eu ia foi todo um perguntar. processo, né? Como é que foi esse processo? Com que forma que você conseguiu sair dessa crise de fé que você teve? Foi através de psicólogo, né? Né? Fui em muitas Que legal sessões de falar isso, né? psicólogo, É muito né? importante. E foi através de oração, de grupo de oração, de estar na igreja, né? De começar a discernir tudo aquilo que estava acontecendo. Né? Você tem que ter o discernimento. Eu penso assim, na vida nossa, a gente vai ter momentos na vida que o problema vai chegar, você vai ter que viver aquele problema. Né? Por exemplo, o luto, né? Eu fico preocupado a pessoa quando no luto, por exemplo, que a pessoa chega e fala, Tá tudo bem. tá tudo bem, vai passar. Na hora que você tá ali no luto, você não vai escutar nada. Não. Né? Uma coisa que eu aprendi na morte do meu pai foi a importância das pessoas que estiveram ali. Né? Amigos que sentaram do meu lado não falaram nada e eu guardei. Né? Das pessoas que chegaram com um abraço. Não precisa falar nada nessa Não hora. tem o que falar. Né? Não tem que tomar um remédio, alguma coisa. Eu acho que luto você tem que viver ele na intensidade. A dor você tem que passar por ela. Né? Para você dar valor depois que passar. Né? Então, né? Como eu vivi isso de uma forma muito intensa, depois você vai pegando esse discernimento. Né? Você vai percebendo através das orações, através do psicólogo, que Deus está cuidando. Deus está no... Né? Então isso é muito, muito importante, né? A gente ter isso muito claro na vida nossa. Né? Que Deus é aquele que cuida e procurar medicina,
e procurar a fé, né? Os dois têm que caminhar junto, né? Hoje eu fico pensando assim, a ciência e a fé andam junto, Sim. né? O livro do Eclesiástico fala, honre o teu médico, porque é ele que cuida de você. Deus, eu aprendi que Deus age de duas formas, né? Há dois milagres, os milagres ordinários e os milagres extraordinários. O milagre ordinário é a ciência que faz. Porque quem deu sabedoria para o médico, para o psicólogo, para Sim. Deus. Né? Como que Deus cura da forma ordinária? Através dos remédios, através do médico, através de um tratamento. Né? Essa é a forma ordinária de Deus agir. Né? De Deus, por exemplo, você entra no hospital, você faz tantas sessões de químio e sai curada no final, é um milagre ordinário de Deus. Né? E existe o extraordinário. Quando a ciência não consegue mais agir, Deus entra com o extraordinário e pode ou não curar, depende do coração dele. Então, isso é um milagre extraordinário. Mas Deus só vai fazer o milagre extraordinário se você fez tudo que o ordinário podia ser feito. Sim. Né? Eu fico preocupado, às vezes a pessoa fala, você vai no... Né? Eu fiz uma oração para você, Deus curou, você pode parar. Não pode. Né? Mesmo que você tenha certeza que Deus curou a pessoa, quem tem que comprovar isso é a ciência. E a Igreja Católica é muito séria quanto a isso. Né? Nunca uma pessoa vai poder falar para você, pode parar de tomar o remédio que Deus curou você. Não. Né? Vai lá no médico, faz os exames, o exame vai comprovar que você foi curada. Então, mesmo quando o ordinário fez tudo no ordinário, você foi para o extraordinário, Deus curou na forma extraordinária, Ele manda você voltar para o Para ordinário comprovar. para confirmar isso. Isso é muito bonito de Deus, porque Deus não nega os dons que dá. Se Deus deu o dom com o médico, de ser médico, ele não vai negar isso para o médico depois. Né? Então, isso é a beleza da fé nossa. Isso é uma fé católica. Né? Faz parte da fé católica. E o que eu passei foi isso, um dos maiores combates. Eu estou vivendo um combate muito grande agora, né? Mas deixa para um outro momento. Né? Tem que voltar mais vezes para contar todas as histórias. Cristiano, e com relação a isso mesmo, né? Sobre essa guerra entre o céu e o inferno, né? Esses combates entre o bem e o mal, você meio que já falou disso. Mas eu queria que você comentasse, porque às vezes a gente imagina o bem e o mal, né? Como um filminho de conto de fadas, né? Vai lá, como você falou, da guerra, pega a espada e luta. Mas quantas vezes na nossa vida o combate é de coisa simples, né? Às vezes eu estou ali no meu trabalho, tá todo mundo falando mal de uma pessoa e eu escolho entrar nessa conversa ou não. Né? Esses pequenos combates na nossa vida, esse bem e mal presente no nosso dia a dia. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Porque, na realidade, Deus não criou o mal, né? Deus criou o bem. O mal foi a negação de Deus, né? O demônio que falou, não quero mais o Senhor, vou viver do meu jeito. Né? Então, é uma negação. O mal não é uma força, é uma negação de uma força que é o bem. Né? E na nossa vida, essa relação do bem e do mal é uma escolha nossa, né? Uma luta nossa, né? Eu penso assim, que ninguém nasce mal, né? As pessoas acabam, pelas influências que tem, se tornando más. Mas a gente tem que sempre acreditar nessas pessoas, né? Porque existe mudança. Não desistir, né? Das pessoas. E essa luta é muito disso. A luta, né? Você comentou, né? Não é um conto de fadas, assim. É uma luta que vem das escolhas nossas, né? Eu penso, o que eu aprendi do sofrimento? O sofrimento sempre vai vir, sempre vai fazer parte da nossa vida. Né? E o que eu aprendi? Eu até falei isso essa semana, eu estava no cursilho e falei isso no cursilho. O que é o sofrimento? Né? A vida nossa é feita de momentos de sofrimento. Passou o momento de sofrimento, você tem que viver bem o próximo momento. Né? E essa luta, e o mal muitas vezes é isso, você querer viver só do sofrimento, você querer buscar o sofrimento. Isso é muito triste para o coração de Deus. Né? A pessoa passou por uma provação agora, por um momento de tentação, por um momento de sofrimento, viveu aquele momento, o sofrimento foi embora, daí ela já começa a pensar qual que vai ser o próximo sofrimento. Nossa. Não tem pessoas que vive reclamando de né? Vai ser a Já próxima fica, batalha, né? Qual né? que vai ser a próxima batalha? Ou então cria sofrimento, que é mais triste ainda. Sim. Tá Tudo vivendo um tá momento ruim, feliz né? e não Feliz e aproveita, não porque acha aproveita. que vai acabar, né? E fica pensando, não veja, né? Vai acontecer algo
É. né? A minha vida tá muito boa, vai acontecer Alguma alguma coisa coisa. errada. Nossa, Né? E já Tem fica alguma coisa sofrendo. errada, né? Tem alguma coisa errada. Né? Já fica sofrendo por antecedência de um sofrimento que ela nem sabe se vai vir. exatamente. Né? Então, esse coisa do bem e do mal, eu vejo que é muito isso. Né? A pessoa deixa o mal, muitas vezes, dominar ela, né? Dominar as situações dela. Eu aprendi muito isso. Chegou o momento do sofrimento, viva esse momento intensamente. Tente tirar todos os frutos que você puder viver disso. Mas na hora que o sofrimento chegar no final, fazer tchau para você, você faz tchau para ele e vai ser Graças a feliz. Deus. Né? Vive Foi. a felicidade. Né? E vive na intensidade, a felicidade do jeito que você viveu intensamente o sofrimento e não busque o sofrimento. Né? As pessoas usam até muitas coisas de igreja, assim, não, eu tenho que fazer isso para agradar. Deus não se agrada com o sofrimento. Né? O Olha só. evangelho de ontem, né? Eu prefiro misericórdia e não sacrifício. Deus não se agrada, as pessoas se apegam nisso. Né? Para mim ir para o céu tem que sofrer, não. Para mim ir para o céu tem que ser de Jesus e ser feliz. Né? Porque se Deus criou o ser humano para ser feliz. Né? Então, os momentos de felicidade precisam ser vividos na intensidade. Daí, quando chegar o outro sofrimento, a outra tentação, a outra provação, a gente vai passar por ela. Você não precisa correr atrás dela. Você Ela vai vai só chegar. passar por ela. Ela chega. Né? E tem muita relação com isso que a gente está falando. É uma introdução que a gente achou aqui da carta a Timóteo, né? Porque a leitura que a gente fez hoje é da carta a Timóteo. E antes de começar, né, a Bíblia faz essa introdução para a gente, que diz assim, para a gente entender o contexto da passagem mesmo. É de Paulo, né? Paulo, então, está de novo na prisão em Roma, provavelmente pelo ano 67. As condições são duras, bem diferentes da prisão domiciliar. O apóstolo se sente só, ninguém o defendeu no tribunal. Seus dias estão contados e ele se prepara para o martírio, frente ao abandono, incompreensão, torturas e próximo à execução. Paulo continua firme e dá graças. Antes da morte, deseja rever seu amado filho Timóteo e confirmá-lo na missão. Este é apresentado com traços mais precisos, uma pessoa sensível. E aqui continua falando, né, de Timóteo. Então, aí Paulo escreve a carta a Timóteo, né, que é a leitura que a gente fez. E quando a gente leu isso aqui, né, eu fiquei pensando, ele tinha tudo ali para dar errado, né? A vida dele tinha acabado, ele estava próximo à execução. E ali, pronto para morrer, ele vem e fala, eu combati o bom combate. Ele escreve a carta a Timóteo, pedindo para que Timóteo permanecesse firme na fé, né? Ele está ali sendo torturado, está preso, né? Está ali escondido numa prisão, com tudo de ruim que poderia estar acontecendo na vida dele, mas ele permanece firme. E é como você falou, né? Diante do sofrimento, ele meio que está feliz, porque ele combateu o bom combate, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, essa situação de Paulo. Porque essa carta, se eu não me engano, foi a última carta que São Paulo escreve, né? Porque ele já estava preso, já condenado Ele já ia morrer. para morrer. Né? E ele chega nessa consciência tranquila que tudo que ele podia ter feito, ele fez. Tanto é aquilo que eu falei para vocês, insista no tempo oportuno e inoportuno. Guarda isso, insista no tempo oportuno e inoportuno. E ele insistiu. Por que Paulo chega na prisão, né, à beira da morte, com o coração tranquilo, falando que combateu o bom combate? Porque ele sabia o que esperava depois. Né? Ele sabia que depois daquilo ele ia encontrar com o amado da alma dele. Né? Que ali não acabava o mundo. Tem até daquele filme de Paulo, né, que ele coloca a mão no mar, muito bonito aquela parte do filme, não sei se vocês chegaram a ver. E é o último filme que Paulo fez, ele dá essa analogia, né, que fica passando a mão no mar e junta um pouquinho de água. Daí ele fala para o soldado, esse pouquinho de água da minha mão é a minha vida, o mar é Deus. Né? Na hora que toda essa água vazar, que toda essa vida acabar, eu vou ter o mar. Né? Ele tinha essa certeza. Ele foi tranquilo, né? Que não ia acabar ali. Né, que depois ia, né, tinha alguém esperando por ele. E essa semana eu vi um texto uma fala da Raquel de Queiroz, não sei se chegaram a ver, ela falando da fé. E eu achei muito bonito o pensamento dela, que ela falava que ela não tinha fé. Né, que ela tinha sido educada em colégio de freira,
que ela gostava muito, ela tinha tido uma avó muito religiosa, que ela não perseguia nenhuma religião, né? Que ela tinha o maior respeito pelos padres, tudo. Só que ela não tinha fé. E ela falava, é muito triste uma pessoa que não tem fé. E ela lembrava da morte da filha dela. Ela falava assim, quando minha filha foi morrer, eu não tinha em quem me apegar, né? Porque eu não sabia em quem me apegar. Eu chorei sozinha, né? Porque eu não tinha em quem me apegar. E eu acho bonito quem tem fé. Só que eu não posso forçar a ter fé porque eu não tenho. Mas aí até dá o conselho, falou, se você tiver uma fezinha pequenininha, se apegue a ela, não desista dessa fezinha. Eu acho muito bonito quem a tem, né? Porque quem não tem fé tem um coração vazio. Você vê uma pessoa que não tem fé com inveja, não inveja, vamos dizer assim, da pessoa que tem fé. É o que sustentou Paulo. Paulo tinha fé. Ele sabia quem ele amava. Jesus amou tanto ele que ele não queria desistir de Jesus naquele momento. Né? Tem Santo Inácio de Antioquia, se não me engano, com 86 anos, condenado à morte, né? Ele ia ser jogado para os leões. Ele fala para o governador lá, para o juiz dele, né? O juiz fala para ele, negue Jesus que eu te dou a liberdade. Ele falou, Jesus foi meu amigo por 86 anos. Ele nunca me traiu, eu não vou trair ele agora. Pode me jogar para as feras. Né? Então tem que ter muito amor para uma pessoa viver isso. Né? Tem que ter muito amor. Né? Arranca meus olhos como Santa Luzia, mas eu não vou negar Jesus. Né? Isso não é um pensamento, uma ideologia, isso é amor. Ninguém morre por uma ideologia. A gente morre por alguém que viveu experiência de amor. Né? Então eu penso que sustentou a fé de Paulo na prisão para ele escrever isso primeiro. Foi a certeza que ele foi fiel a esse amor até o final. Ele insistiu. No tempo oportuno e importuno. Ele insistiu. Ele não desistiu de Jesus. E no final, além dessa certeza, ele tinha esse amor do coração dele. Né? Você está numa prisão sozinha, jogada, e tinha alguém que ainda o sustentava. Né? Ele podia estar se sentindo só das pessoas. Muitas vezes a gente se sente só das pessoas. Né? Muitas vezes a gente acha que os amigos nos abandonaram, todas as pessoas nos abandonaram. Quantas vezes a gente não entra no quarto e ali se sente só? Né? A prisão de Paulo. Mas se a gente tiver Jesus, tiver essa fé que Raquel de Queiroz fala que a gente tem que segurar com as duas mãos, algo vai sustentar o nosso coração. Aquilo que eu falei, o que eu vivo de Jesus hoje é esse desejo. Eu sei que eu não amo Jesus da forma que ele precisa ser amado, mas eu quero um dia amar. Sabe, eu sei que eu tenho pecado, muito temperamento meu é muito difícil, mas eu preciso viver esse amor de Jesus na minha vida. Eu não posso desistir. Eu seria muito falso hoje a chegar a falar, Jesus não existe, Jesus não é nada, né, diante de tudo do que eu já vivi. Eu até penso assim, e eu afirmo isso. Né, eu queria ver um ateu viver o que nós já vivemos e continuar sendo ateu. Né, ele pode vir com os textos, né, com os Nietzsches da vida dele lá, com todas as... Mas se ele viver, porque Deus nunca vai ser palavras. Eu posso passar a noite inteira aqui doutrinando, e as pessoas vão sair com raiva até no final, que tanto que esse rapaz falou. Né, mas se você tiver uma experiência, Deus é para ser experimentado, nunca doutrinado. Né, a doutrina é uma consequência. Né? Se eu amo Deus, eu vou na missa, porque ali eu vou ter a experiência do amor de Deus. Se eu amo Deus, eu vou rezar o terço, porque nesse terço eu vou ter uma experiência de Deus. Agora, se eu uso isso como uma obrigação para não ir para o inferno e tal, não vai mudar nada. Né? E é o que sustentou Paulo. Paulo foi fiel porque ele experimentou, ele amou e deixou-se ser amado. Né? Então, Paulo é um grande exemplo para nós. Né? Os santos são um grande exemplo. Sim. Então, para a gente continuar, a gente vai tocar uma música, né, Rafael, que tem bastante a ver com o nosso tema de hoje. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal.
A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Eu gosto muito dessa parte dessa música que fala que se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. Mas você acha que Deus quer que a gente seja perseguido? Ele quer que a gente sofra, quer que a gente lute? Como você acha que é essa relação? Você acha que a gente tem que ter essa vida de batalhas? Né, eu vejo isso dos dois lados. Né, nós estamos vivendo num mundo muito intolerante. Né, às vezes as pessoas não suportam aquilo que você escolhe. Né, então, e quer te convencer de alguma forma, né, e isso acaba sendo uma perseguição, acaba gerando um mal-estar na vida nossa. Né, uma das coisas que eu tenho me segurado bastante é nas mídias sociais, não entrar mais em comentário. E na realidade o que as pessoas querem ali não é discutir com você, conversar com você. É tentar impor a ideia dela e criar uma polêmica desnecessária. Eu penso que o sofrimento, né, a perseguição faz parte da vida nossa, né? A gente sempre vai passar por isso. Deus, não é que Deus queira, Ele não criou nós para isso. Só que quando o homem comete o pecado e vira as costas para Deus e se torna autossuficiente, né? Não preciso mais de Deus, veio toda a consequência desse vazio no coração dele. Por que Deus criou o ser humano? Para ele, para a glória dele. E quando o homem esquece esse Deus, esse vazio acontece no coração. Então a gente vê muitas pessoas machucadas, né? Se você for ver, muitas das pessoas que nos atacam têm um coração machucado. Né? Tem um coração. Tem um E motivo, muitas pessoas de dentro da igreja que atacam também estão com o coração machucado. Né? Pode ver que os grandes julgadores da igreja, né, as quartas pessoas da Santíssima Trindade que estão dentro da igreja, estão com o coração machucado. Né? Porque no passado teve alguma coisa que não foi bem resolvido. Então não é porque Deus quer, é o livre-arbítrio. Né? Faz parte do livre-arbítrio. As pessoas sempre vão nos perseguiram Jesus, né? E ele que é o modelo nosso, né? Ele fez o bem e foi perseguido, né? Ele acabava de curar, as pessoas já perseguiam ele, já iam ali, já, né, atacavam ele, tanto é que morreu, né? Então, os cristãos morriam não é porque cometiam crimes, é porque queriam ser de Deus, né? Não queriam adorar o imperador, nenhum outro Deus, às vezes eram condenados à morte. Então, essas perseguições, quem é de Deus acaba sendo perseguido por causa disso. Porque hoje a gente luta contra o demônio, contra o mundo e contra nós mesmos. E os três nos atacam. Nos atacam devido às nossas escolhas. Né? Por que Deus não age? Só quando nós chegar no céu, a gente pergunta pra ele. Se a gente quiser perguntar. Oi, tudo bem? Né? Mas Naquele momento. por que Deus deixa acontecer? Eu não sei. Né? Quantas pessoas se converteram no leito de morte? Né? Deus insiste na pessoa até o último suspiro dela. Né? Deus acredita no livre-arbítrio que ela tenha o direito de escolher ele até no final. Então, essa perseguição hoje eu penso que é muito disso. Primeiro, de pessoas muito fundamentalistas de dentro da igreja,
que acabam atacando em vez de amar, e a resposta das pessoas também que não são da igreja, que acabam atacando a todos da igreja como se fosse algo, né? A todos são assim, né? Então tem esses dois lados, né? Tem um exemplo muito bonito dessa perseguição da campanha da fraternidade, e eu guardei muito isso. Eu não lembro, acho que foi 2010, de um grupo de jovens lá de São Paulo. O que eles fizeram de gesto concreto? Eles foram lá naquelas ruas onde ficavam as prostitutas, travestis das ruas, e chegava lá e dava uma rosa para essas pessoas, né? Porque essas pessoas tinham esse certo vazio de carência, eles eram usados, né? Eles existiam para ser usados. E de repente chega alguém, dá uma flor e abraçava essas pessoas, né? Inesperado, né? Inesperado. Tipo assim, essas pessoas lembravam, não, eu não sou para ser usado, alguém, né? Eu sou alguém amado. Né? Uma forma delicada de tentar lembrar isso para as pessoas. E convidava essas pessoas para ir na missa depois. Daí eu fiquei pensando como que as pessoas que estavam na igreja iam receber essas pessoas. É como nós da igreja íamos receber essas pessoas. Então a tribulação vem muito disso, da nossa incompreensão dessas realidades. É muito fácil julgar uma prostituta. O difícil é eu entrar no mundo dela e ver o que ela viveu para chegar naquela realidade. Por que ela está fazendo isso? Né? Então, e pelas pessoas não ter essa visão e ter a visão muito de condenação, de inferno, de pecado, e não ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, nós acabamos sendo perseguidos. Né? A perseguição faz parte, né? Mas muitas das perseguições que nós sofremos é isso, porque nós não somos compassivos. O que é ser compassivo? Né? Andar no passo do outro. Tá. E ainda pensando na música ainda, a música depois ela fala que é o contrário, na verdade. Fala assim que ter Deus é a maior diferença em mim. Mas aí pensando no contrário, você acha que é mais fácil a vida para quem tem Deus? Eu acho que é aquilo que Raquel de Queiroz falou, né? Se você não tem Deus, você não tem a quem se agarrar. Né? Aquilo que eu falei da minha vida, né? Desses 6 meses que eu fiquei nessa crise de fé. No final eu percebi que Deus me carregou o tempo todo. Né? Eu ia passar por aquele momento de qualquer jeito, meu pai ia morrer de qualquer forma. O que fez a diferença foi esse colo de Deus. E talvez não seja fácil, mas você não passa sozinho. Né? A doença vai chegar, as dificuldades vão chegar, os momentos difíceis vão chegar. Mas quando você tem Deus, você tem esse apoio, você tem alguém a quem recorrer, você se sente amado naquela hora. Você tem um suporte para passar por isso. Né? E eu fico pensando, né? E a pessoa que não tem Deus, tem uma passagem do profeta Elias que é muito bonita, que fala disso. Né? O profeta Elias chegou, né? Tava aquela seca, todo mundo passando fome. E ele, levando Deus, chega para uma viúva e fala, pede comida para ela. E ela responde, meu senhor, eu não tenho comida. O resto de farinha que eu tenho é para mim e para meu filho comer, depois nós vamos morrer. Então, quem tem Deus, como Elias tinha, ele vê esperança. A pessoa que não tem, como aquela mulher não tinha, a única esperança dela era comer aquele pão e esperar a morte. Né? Não tinha quem se apegar, não tinha quem. E eu penso que Deus é muito concreto. Deus não ama, né? Deus ele ama de forma muito concreta, né? Aquele dia da igreja mesmo que chegou essa pessoa para conversar comigo, foi uma forma concreta de Deus amar aquela pessoa, né? Então, imagina se ela não tivesse Deus. Ela não teria entrado na igreja, ela não teria quem recorrer. Ela ia viver o problema com ela sozinha, porque Deus nos ama através dos irmãos, né? Através da comunidade, através das pessoas. Né? Às vezes as pessoas ficam esperando descer um anjo do céu, né? E a forma que Deus escolheu foi a comunidade. Né? A comunidade existe para um cuidar do outro. A importância, né, da comunidade. Eu sou responsável em cuidar de vocês, vocês são responsáveis em cuidar de mim, vamos dizer assim, né? Em seu suporte. Então, por isso que eu acho que quem tem Deus se torna mais fácil, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Que alguém está cuidando, né? Eu não estou sozinho. Né? E quem não tem Deus, como Raquel de Queiroz disse, pela vida dela, vai se apegar a quê? Né? Vai se apegar a quem? Sim. E eu agora vou fazer uma pergunta
que ela parece meio óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, né? Verdade. Vale a pena a gente lutar para chegar ao céu? Eu penso que sim. Mas eu penso, isso é meu, né? Não é doutrina de igreja, não é nada. Eu penso que é o céu, né? Às vezes as pessoas criam um céu muito longe de nós, né? Como que eu, cristiano, enxergo o céu? O céu já nos pertence. Quando Jesus morre na cruz, ele já deu o céu para nós, né? O céu é graça, é dado, né? Você não precisa conquistar o céu, porque o céu já te pertence. Né? Às vezes a gente vê as pessoas, né, faz sacrifício, faz isso, faz aquilo para convencer a Deus que tem o céu. Só que o céu já é dela. Né? Eu penso ao contrário. Né? O que é o céu para mim? Eu penso assim, o céu é eu viver esse amor com Jesus aqui, com as minhas falhas, com as minhas quedas, mas ser fiel, insistir com Jesus até o final. E depois que eu morrer, eu vou continuar com Jesus. Né? Não tem como, né, ser diferente. Por que eu faço o sacrifício e vou na missa? É uma consequência desse amor. Né? É a forma de eu viver esse amor, não porque eu quero conquistar a Deus. Eu não dou uma cesta básica para o pobre porque eu quero ganhar o céu, porque o céu me pertence. Eu dou uma cesta básica para o pobre porque naquele pobre eu enxergo Jesus e porque eu amo Jesus, eu vou amar o Jesus que está naquele pobre. Né? Quando eu sento para rezar, é o momento que eu quero estar com aquele que eu amo. Daí muda a oração. Não é que eu vou rezar para conquistar o céu, porque o céu já é meu. Né? Eu vou rezar porque eu quero estar com aquele que eu amo. E tem dia que a gente não quer estar com quem ama. Né? E deve ser muito triste para Deus, porque Deus nos espera todo dia porque Ele nos ama. Né? Então, aquilo que nós fazemos da missa, eu vou na missa não é porque eu quero ganhar o céu. É porque ali eu vou ter o momento de ouvir, de comungar, de estar com os irmãos e viver esse amor de Deus. Né? Tanto é que na missa a gente comunga 3 vezes. E as pessoas às vezes se prendem numa só. Né? Nós comungamos na missa através da palavra, através da Eucaristia e através do irmão, porque Jesus também está no irmão. Aquele Jesus do sacrário também está no irmão. Então, se eu vou numa missa, né, eu vou por amor. Porque senão fica é ruim mesmo, né? Ninguém vai rezar por obrigação, é horrível. Né? O terço que eu rezo porque eu quero estar com aquele que eu amo. Tem dia que eu rezo de qualquer jeito, mas eu estou com aquele que eu amo. Né? E isso é muito importante. Nem sempre a gente vai estar disposto. Né? Tem uma passagem de Santa Teresa que é muito bonita. Santa Teresa d'Ávila, ela era mística, né? Ela começava a rezar, começava a flutuar, ela tinha diálogos com Jesus. Em determinado momento ela estava ali para ir para a capela, fazer o momento de oração dela, escalada. Né? E ela não queria ir, aquele dia estava muito para baixo, ela falava, não quero ir, mas eu vou para cumprir meu horário. E ela foi para a capela, sentou lá na capela, ficou contando as paredes do tijolo, né, esperando a hora passar e foi embora depois. Num dos momentos de êxtase dela, ela perguntou para Jesus, né, quais os momentos que Jesus mais tinha gostado de ficar com ela. E Jesus responde, foi naquele dia na capela. E ela leva um susto e fala, Jesus, mas aquele dia eu nem rezei. Né, eu fui lá para contar os tijolos. Daí Jesus responde para ela, aquele dia você não quis estar comigo, mas foi. Né? Nem todo dia a gente vai querer rezar, mas o fato da gente ir talvez ficar em silêncio, olhando para um crucifixo, já vai estar agradando o coração de Jesus. Né? A gente cria uma coisa de oração assim, eu tenho que falar. Não, Falar né? bonito. Falar bonito. Né? Muitas vezes é o silêncio ali da contemplação, mesmo você não querendo estar. Né? Então eu vejo que... Até me perdi da pergunta. Mas eu vejo que vale a pena. Tudo bem. Né? Vale a Que pena vale a chegar pena no céu. chegar no céu por causa disso. Porque você vai chegar... Só que para você chegar no céu, você tem que amar aqui antes. Né? Senão não vai fazer sentido nenhum o céu para você. Né? As pessoas às vezes não... E não tem que fazer sacrifício nenhum. O sacrifício tem que ser a consequência desse amor. Se eu for fazer jejum, porque eu quero estar perto desse amor. Não para ganhar alguma coisa desse amor. Porque interesse. isso já nos pertence. E aí, pra gente chegar nessa fase final, tem uma parte que a gente faz com todo mundo. Já que a gente explica da caixa, gente, calma. Calma, vocês estão ansiosos, calma. Antes a gente tem uma pergunta final e depois a gente vai falar uma palavra e você vai responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Então, a primeira coisa, como que Deus se faz presente no seu dia a dia?
Através da oração, sobretudo pelo terço. Eu tenho momentos fortes com Deus no terço. Você tem algum momento do seu dia que você reza o terço, que é esse momento? Isso. Eu rezo todo dia no ônibus, Sim. quando eu estou indo trabalhar. E é um momento que eu leio a palavra, né? Leio a liturgia do dia e logo depois eu vou rezando o terço. Entendi. E isso me sustenta bastante. O terço é uma oração que sustenta. E aí agora eu falo uma palavra e você responde com uma palavra. Nossa, minha falha. Ou uma frase, mas É, uma só. Fé. Insistência. Família. Minha base, o que me sustenta. Missão. Amar Jesus. Nossa Senhora. É aquela que. Agora eu vou ter que falar uma frase. É aquela que quando eu chegar no céu, eu quero que ela olhe para Jesus. Não, minto. O dia que eu chegar no céu, eu quero que Jesus olhe para mim e fale: "Ó, minha mãe falou muito de você. Que bom que você chegou." Olha! Eu adorei Essa essa. resposta. Esse sou eu? É. Amigos. São poucos, mas são necessários, porque sem ele a gente vive uma vida vazia. E um versículo bíblico que você goste. Agora pode ser uma frase. Um versículo bíblico. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho para salvar esse mundo. Muito bom. A gente vai explicar já que a gente finaliza, explicar o que é a caixa. Será que alguém acertou? Depois a gente vai olhar nos comentários. Primeiro eu quero agradecer, Cristiano, obrigada por ter vindo. Já fica o convite para você voltar mais vezes, porque a gente viu que tem muitas histórias que a gente precisa continuar conversando, que o nosso tempo aqui é curto. Fica o convite. Quero agradecer a nossa nova host, Maite. Muito obrigada por ter participado. Muito obrigada, minha host antiga. Ai, sou host antiga. Nós somos das antigas, já tá no 11º, filha, não dá para negar. Quero agradecer também a Jéssica, que trabalhou com a gente a tarde inteira montando tudo isso aqui, que faz parte da nossa equipe agora. Quero agradecer ao Rafael, que veio cantar uma música, ainda vai cantar mais uma música pra gente. Quero agradecer esse staff maravilhoso que nós temos aqui do Lucas e do Minutos, que estão nos ajudando hoje. Muito obrigada. E aí, vamos puxar pra dona Maitê. Vamos Contar lá, o né? que tem aqui nessa caixinha. O que será que tem aqui? Então vamos lá, para nossa reflexão final, a gente vai revelar, né, o que tem aqui na nossa caixinha. A ideia da nossa caixinha, então, foi trazer um objeto que remetesse, né, ao nosso tema de hoje. E vamos achar aqui o objeto. Vamos achar o objeto, né, gente? Nova Senhora. Outra coisa, gente. Achou o objeto. Então, esse é o nosso objeto, né, de hoje. Ele é um escudo do Capitão América. Ó. Azul e vermelho. Então, por que é um escudo, né? A passagem que a gente falou hoje está muito relacionada a isso, né? Sobre os combates. E para a nossa reflexão final, eu queria trazer uma frase que a gente buscou aqui, que diz assim: nem sempre ganha o exército que tem armas mais poderosas, mas sim o que tem maior resistência. Então, Paulo nos convida, né, a permanecer firmes na fé. E eu queria que cada um agora, olhando para esse objeto, para esse escudo, imaginasse o que poderia ser, né, para você um escudo que te mantesse firme na fé, que te leve para o céu. Esse escudo pode talvez ser a oração, né? Com certeza, o Cristiano falou do terço, né? Pode ser um escudo para nos aproximar de Deus, para nos levar ao céu. Aqui na passagem também falava que a gente precisa permanecer com paciência, né? Então, talvez esse escudo que eu esteja precisando hoje na minha vida seja o de paciência ou de suportar o sofrimento, né? Como o Cristiano disse, o sofrimento ele não precisa ser buscado, mas ele vem, né? Para todos nós, ele vem. Então, que esse escudo nos ajude a suportar os sofrimentos, a estar sempre mais próximos de Deus, a permanecer firme na fé, para que algum dia, né, na nossa vida, a gente disse isso no começo, mas que a gente tenha uma fé forte a ponto de algum dia na nossa vida a gente poder dizer que a gente combateu esse bom combate, né? E que a gente está ali com o dever, se sentindo com o dever cumprido, pronto para chegar no céu e para falar lá com Nossa Senhora, né? Para chegar e conhecer o céu que é nosso, né? Que nos espera.
Então, queria agradecer muito, Cristiano. Foi realmente Foi uma incrível. aula, uma catequese. Obrigado. Traz muito conhecimento para a gente, né? Ter você aqui. Muito obrigada pela sua participação, por tudo que você agrega para o nosso grupo e para todos nós. E muito obrigada a todos que nos assistiram até o fim, aos que ainda vão nos assistir. Sim. E é E isso. lembra de escrever, gente. Olha o botãozinho vermelho que a gente vai puxar mais uma música agora, né? Pra finalizar. Isso, vamos finalizar com música. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. É lá que eu quero morar, é lá que eu quero